Uma boa tarde para todos, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai dar sequência à nossa reunião, hoje fazendo a apresentação de um novo livro que a gente vai iniciar os estudos dele. O livro se chama Transtornos Mentais e Remédios Espirituais. O autor é Rafael Papa, é um livro psicografado. Então, hoje a gente vai apenas fazer uma abordagem explicando que serão estudados capítulo por capítulo nos nossos atendimentos fraternos. Então, o Rafael, ele começa fazendo uma análise daquela série de livros que a Joana de Ângeles passou através do Divaldo Franco, chamada Série Psicológica, que traz uma grande contribuição para o entendimento desses aspectos espirituais nas nossas condições psicológicas, mas que também a gente sabe que é uma linguagem um pouco mais técnica da Joana de Ângeles e que muitas pessoas têm uma certa dificuldade de compreensão, de entendimento desse linguajar. Então, a proposta deste livro é justamente trazer uma linguagem mais fácil para que nós todos possamos compreender e aproveitar esses remédios espirituais que nos são ofertados para os transtornos mentais. E quando ele fala do transtorno mental, muitas vezes a gente lembra da esquizofrenia, da depressão, do TDAH, do bipolar, do borderline. São vários transtornos que a gente codifica e que muitas vezes a gente se esquece de outros transtornos mentais que são extremamente presentes no nosso dia a dia e que praticamente todos nós os temos. Quem que não está ansioso, né? Quem que não está, às vezes, passando por um momento de tristeza, de irritação, né? De culpa, de remorso? Então, são todas situações que rotineiramente nós transitamos por ela no nosso dia a dia. Então, a proposta deste livro é justamente fazer uma leitura que as pessoas possam compreender desde os termos técnicos do que seriam esses transtornos mentais e compreendermos compreendemos o quanto que o mundo espiritual está preocupado com esse momento que a gente está passando na Terra, em que todos temos sofrido, todos temos passado por dificuldades e todos, em maior ou em menor grau, temos sofrido desses transtornos. E aí ele começa falando de um ponto básico para o tratamento espiritual, que desde quando Jesus esteve aqui na Terra, ele trabalhou bastante para modificar um conceito que era enraizado de Deus. Um Deus duro, um Deus vingativo, um Deus punidor, né? Um Deus vigiando para castigar aqueles que erravam. Isso era, de certa forma, o entendimento comum há um tempo atrás. E ele veio nos mostrar um horror. Ele veio nos mostrar, talvez, dos capítulos mais belos, a parábola do filho pródigo, que somos todos nós, que erramos, que caímos, que muitas vezes vamos ao fundo do poço, mas que quando a gente se lembra, se conscientiza da bondade, da justiça e do amor de Deus para conosco e resolvemos buscá-lo novamente, mesmo que ainda ressabiados, mesmo que ainda sem sabermos como seremos recebidos ou acolhidos depois de termos errado, o Deus, o Pai, está ali ansioso para acolher novamente esse filho, mostrando que o amor divino se faz presente para todos nós, não como forma de punição, de castigo, mas de acolhimento deste filho
que Deus quer que seja reerguido. E é neste ponto que a gente tem que começar a entender os nossos tratamentos. Na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, que aborda o aspecto filosófico da doutrina, há uma definição, que nos é dada de Deus, quando os Espíritos nos falam de que Deus é todo poder, é toda bondade, é onipresente, é onisciente, e eles finalizam assim: e Deus é soberanamente justo e bom. Ele nos ama. Então, se a gente entende isso, que Deus é amor, que Deus é bondade, a gente lembra novamente de Jesus, quando fala assim: quando nós que somos maus, ainda somos cheios de vícios, de fraquezas, de defeitos, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Quando um filho pede pão, a gente não dá pedra. Quando um filho pede peixe, a gente não dá uma serpente. A gente se esforça para fazer o melhor pelos nossos filhos. E aí Jesus complementa: quanto mais Deus, o nosso Pai, fará por nós. Então, este Deus, este Pai do Filho Pródigo, é a consolidação deste Criador que infinitamente nos ama, nos acolhe e que quer o nosso reerguimento. Essa vingança, esse remorso, essa culpa que muitas vezes carregamos dos nossos erros, das nossas fraquezas, talvez seja o ponto principal para que comecemos a tratar desses nossos transtornos, dessas nossas algemas que nos prendem a sofrimentos. Porque por sermos filhos amados, Deus não quer que a gente perpetue dor, perpetue sofrimento. Ele quer que superemos. Então, o livro, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais, a partir do próximo atendimento fraterno, a gente vai começar a falar um pouquinho, numa linguagem mais tranquila, mais leve, sobre os vários transtornos que existem, e depois, na segunda parte do livro, cerca de uns 20 capítulos, aqueles que são considerados remédios espirituais, que são situações que todos nós temos ao nosso dispor, gratuito, e que só depende de nós implementarmos como tratamento. Então já fica o convite para todos que possam vir à casa, participarem das nossas reuniões do acolhimento fraterno, e para aqueles que têm interesse também, adquirirem o livro na nossa livraria ou pela internet, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais, que é essa obra que a gente vai iniciar. Então fica o convite a todos, agradeço a oportunidade. Uma boa tarde para todos. Eu acho que deu certo aqui. Obrigado, Lucas.